obras todas que fiz até hoje, para mim é mais importante e é mais a que eu estou mais físico e mentalmente ligado. E que acho que foi aquela que mais consegui em termos de realização profissional. Depois de São Caís? Não, era o antigo Hospital de São Rafael, estava abandonado, tinha sido ocupado por retomada de Timor, e não sei o quê, uma confusão, estava completamente deteriorado, uma área muito grande, que poucas entidades do governo teriam capacidade de ocupar e de investir ali. Só o governo em si poderia ter dinheiro para aquilo. E, no entanto, a autoridade monetária, com a autonomia financeira que tinha, e negociando com a Fundação Oriente, que acabou por ficar com o edifício e depois alugou à autoridade monetária, enfim, houve ali um compromisso qualquer em que uns ficaram com o edifício, os outros fizeram obras de recuperação. E a obra foi-nos entregue de chave na mão. Portanto, foi uma obra completa de raiz até ao telefone, toda feita só por nós. Um enorme e aliciante desafio. Criar, mas ao mesmo tempo saber que a memória do edifício teria que ser preservada. Como é que isto foi possível? Manteve-se o pré-existente por fora, mas por dentro é tudo novo. É arquitetura moderna, mas os espaços dos pátios mantiveram-se, porque eram muito bonitos, não é? E havia uma coisa que existia, mas que nos fez manter, foram os grandes corredores. Existe, é um desperdício de espaço, mas é um grande... faz-nos lembrar, assim, os conventos portugueses. Foram tratados de outra forma, porque aquilo era um hospital, não é? É tudo isso, essas memórias que existem, que são transpostas. Numa das nossas viagens a Veneza, fomos ao Museu Peggy Guggenheim e lembrámos de ver no chão essa marmoria polida, mas à italiana, com conchas, que faz brilhar com o sol e com a luz. E introduzimos isso lá. Quando acende as luzes, aquilo, e as pessoas não sabem o que é, percebe? É as conchas que existem em Macau, nas janelas antigas. Não sei se já viu. É Goa também é, mas Macau tinha. E agora já quase que não há. Pois, não mete ali, mas mete no chão, pronto. E dá-nos assim... As pessoas veem, não sei, mas isto brilha, o que é? Estabeleceram-se relações incríveis de trabalho ao nível da confiança. Portanto, não era uma relação, digamos, contratual, rígida e não sei o quê. Não, foi muito uma relação humana, até com o construtor e tudo. O construtor chegou a fazer investimentos ali que não cobrou porque achava que ficava melhor, não sei o quê. Coisas deste tipo. Portanto, foi uma obra de uma experiência invulgar, digamos. E o Bela Vista foi uma coisa já muito mais formal e rígida, até porque havia ingleses metidos pelo meio, havia a cadeia mandarim metida pelo meio, com uma parte de interesse naquilo, havia o governo, etc. Portanto, foi uma obra, digamos, mais controlada do ponto de vista burocrático e administrativo, uma relação mais difícil em termos dos intervenientes todos, não é? Mas também uma experiência incrível, aí sim, por causa do edifício que era e da importância que tinha na memória de Macau e das pessoas. Em toda a região do sul da China, este é considerado um espaço de eleição. A harmonia e o bom gosto deste edifício recordam uma época em que viver tinha um ritmo diferente. O olhar era importante e também o convívio. Vamos então visitar alguns dos espaços do Bela Vista.
Neste caso da Bela Vista, qual foi a marca que se pretendeu deixar enquanto arquiteto? O que é que nós nos quisemos mostrar a nós como arquitetos, intervenientes, criadores, não sei o quê, qual é a marca que quisemos deixar lá dentro? Normalmente o arquiteto, digamos, como entidade ou como pessoa da área da imaginação e da intervenção pública e não sei o quê, normalmente deixa uma marca. E a posição no Bela Vista, o carisma do edifício era tal que eu assumi que não devia assumir uma intervenção marcante. Marcante no sentido de deixar lá, olha, isto está aqui, esta é a parte nova, isto era o que existia, aquilo era o que foi o que eu fiz agora. E não, foi assim uma intervenção completamente obscura ou completamente disfarçada, de modo que as pessoas de facto entrassem ali e não reconhecessem que houve mão de recente do arquiteto ali. Porque ia contrastar, ia perturbar aquilo que a memória de tudo aquilo, o ambiente, não sei, há ali coisas que são completamente feitas agora, que se fossem feitas à maneira de agora, perturbavam de facto o edifício. Há escadas novas, o tratamento da entrada foi diferente, ou é novo, e não nos interessava assumir uma intervenção como arquitetos ali. Para a decoração, a dupla António Bruno Soares e Irenó recorreu a um colaborador. Como é que se processou esse diálogo? Foi polémico? Mas não foi coisa que não tivesse dado discussão também. Nós trabalhamos aí com o Jorge Boneco, que é um decorador de Lisboa, nosso amigo, e que nós convidamos, desafiámos se ele estava interessado. E ele é uma pessoa de uma grande sensibilidade e de muito bom gosto. E o que teve piada é que eu, quando fiz o projeto da Bela Vista, tinha uma ideia da Bela Vista. Imaginava que era o Bela Vista a 100% para mim. E quando começámos as discussões com ele, pronto, ele entrou com o fator da decoração, com a visão decoradora dele, não é decorador, mas o interior designer, assim, como ele se chama. E ele balizou-nas em que eu não via assim, digamos assim. Nomeadamente, digo já o quê, as cortinas das janelas, que para mim são
Neste momento acho que está tudo certo, não tenho a mínima dúvida, mas não era a ideia que eu tinha inicialmente, porque tinha uma imagem da Bela Vista antigo que era muito mais, muito mais romântico, colonial. Não é que ele não esteja, mas era uma visão diferente, era muito mais, como é que dizer, muito mais leve, muito mais esvoaçante, muito mais transparente. Está a ver? As cortinas para mim eram uns véus que andavam ao vento com a janela aberta, coisas desse tipo. E que, com o tecido que foi utilizado, aquilo tornou a janela um bocado pesada, mas acho que depois, no conjunto, porque aquilo também é uma visão global dele, que não coincidia totalmente com a minha, no conjunto, acho que está tudo certo e acho que a Bela Vista resultou a 100%. Alguém nos contou que nesta varanda, espreando o olhar pela beleza imensa do rio, percebeu melhor aspectos importantes da obra de Marguerite Duras. Eu e o António, principalmente, eu sou uma grande fã da Marguerite Duras. O India Song, o filme dela, eu adorei. E isso tudo tem a ver com as duas, as três, todas as obras de recuperação. Faz-nos sonhar imenso. E para cá tem piada, a gente pensou assim, vamos fazer para os outros ou fazemos para nós? E a gente disse, não, vamos fazer para nós como se fôssemos o utente. O Bela Vista também teve outro ponto que foi a primeira introdução da calçada portuguesa em Macau. E agora, tudo quanto é espaço exterior, é tudo com calçadas e não sei o quê. Mas foi de facto o primeiro trabalho que deu aí brado, os ingleses ficaram delirantes com aquilo, vinham aí, buscaram nos jornais, não sei o quê, aquilo foi assim uma espécie de grande novidade no Oriente. Eis um exemplo de calçada à portuguesa, à qual acabou de referir-se Bruno Soares. O arranjo paisagístico é da responsabilidade do arquiteto Caldeira Cabral. Em pleno coração da cidade, uma instituição dotada de enorme prestígio social e cultural, o Clube Militar, criado em 1870. Todos os dias, muito cedo, logo pela manhã, inicia-se o ritual de abertura do clube aos sócios. Ao entrar, o visitante sabe que aqui pode encontrar um espaço de convívio. O salão principal, de que estamos a ver um aspecto, revela um extremo bom gosto e um aproveitamento exemplar daquilo que foi possível recuperar. No caso do Clube Militar, tal como tinha acontecido com o Hotel Bela Vista, Bruno Soares e Irenó contaram com a colaboração do arquiteto Jorge Brunet. Na sala de jantar, que estamos a ver este aspecto, é possível contemplar as belíssimas telas de Nuno Barreto. Um pintor radicado há já alguns anos em Macau e que nesta terra viria a modificar a sua forma de pintar.
Fotografias, gravuras, telas, pinturas, expostas um pouco por todas as paredes, vão ajudando o visitante a reconstituir a memória do Clube Militar. O Clube Militar foi todo demolido, exceto a fachada da arcada, e foi todo refeito por dentro, porque o programa era extenso, queriam umas caves para a galeria de exposição e sótão para não sei o quê. A intervenção aí, uma vez que não existia o edifício antigo, portanto nós não sabíamos o que é que o edifício original era, mas tínhamos uma ideia, tínhamos uma sensação do que é que tinha sido quando nós cá chegámos, apesar de tudo. Ainda existia o Salão dos Espelhos, não sei o que deixou de existir depois, posteriormente, ao longo dos anos, aquilo foi sendo alterado e adulterado, e deixou de ter caráter algum. E o que foi feito foi muito à imagem do que nós imaginávamos que gostávamos que aquilo fosse. O edifício colonial, portanto, esse é muito o prazer de criar, tá? Dentro do seu tema, é muito o prazer de recriar ambientes e emoções e não sei o que com a arquitetura. É evidente que não é arquitetura moderna como gostaríamos de fazer também, mas é um jogo de memória e de sensação que as pessoas, quando lá entram, vivem e que não sabem se já era, se não era, o que é que foi feito e o que é que não foi feito, percebe? A escada que conduz ao andar cimeiro é notável. Observem. Pinturas de Menês, no andar cimeiro, onde o visitante encontra também diversos espaços que lhe permitem dedicar-se à leitura. Aliás, o Clube Militar tem uma tradição poderosíssima no aspecto cultural. A sua biblioteca foi em tempos famosa e nela colheram ensinamentos autores como, por exemplo, Henrique de Sena Fernandes. Ainda hoje é aqui que muitos se atualizam e podem informar-se sobre o que se passa em Portugal. Estamos agora na cave do edifício que não existia. É um espaço dedicado a lazer, não esquecendo os mais novos, aos quais foi dedicada uma sala. Esta é uma sala de jogo exemplar pelo seu mobiliário. Ainda no andar inferior, uma sala polivalente, normalmente dedicada a exposições temporárias. Todos estão de acordo. O chinês de Macau é diferente. Uma diferença que provém da simbiose Oriente-Ocidente realizada pelos portugueses ao longo de mais de 4 séculos. A posição privilegiada de Macau, entre a China e o mar, no delta de um rio generosamente navegável, abriu a população local a permanentes mudanças. Destruir essas marcas que o tempo deixou significa destruir a identidade cultural de Macau.
No próximo programa vamos falar de uma tuna, a tuna macaense. Como diz o escritor Henrique de Sena Fernandes, nos anos 50 e 60 as tunas fizeram furor em Macau. E hoje, talvez tenhamos a oportunidade de assistir à última tuna, a tuna macaense, no próximo programa. Boa tarde.